Olá, graça e paz. Eu sou o presbítero Tchaikovsky Oliveira, também sou conhecido como Chay Oliveira. Nessa ocasião, nós vamos meditar em um outro salmo das Escrituras, um cântico de romagem, o Salmo 121. E assim nos diz a santa palavra do Senhor: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O sol te guardará o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Vamos orar, pedir a Deus que nos ilumine para que a gente possa ter a ajuda dEle no entendimento dessa passagem tão linda, esse salmo tão conhecido. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de gravar esse vídeo expondo o Salmo 121. Ilumina-nos, ilumina nossa mente, usa, Senhor, o nosso corpo, a nossa mente, a nossa voz, as nossas mãos, o nosso intelecto, tudo, Senhor, que temos, nós dedicamos a Ti. E pedimos que o Senhor nos ajude a compreender essa passagem, em nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos começar com um possível contexto, tá? Os cânticos de romagem, ou também chamados de cânticos dos degraus, eles vão do Salmo 120 até o Salmo 134. E de acordo com o que a tradição nos sugere, essas canções elas eram usadas no período pós-exílico pelos peregrinos que iam em direção a Jerusalém. E eles iam com o objetivo de oferecer sacrifícios ao Senhor nas festas cultuais do reconstruído templo em Jerusalém. A saber, as celebrações da Páscoa, a festa das semanas ou festa da colheita, e também a festa dos tabernáculos. Essas eram as principais festas que, pelo menos, aconteciam 3 vezes por ano, né? Então, eram 3 festas que aconteciam 3 vezes por ano. Este cântico, portanto, ele era cantado em peregrinação, ou seja, em romagem, durante o caminho percorrido até o lugar de adoração. E esse lugar de adoração era a cidade de Davi, Sião ou Jerusalém. Então, tendo em mente esse possível contexto, no percurso eram enfrentados muitos desafios por esses peregrinos. Grande parte deles iam a pé ou sobre algum animal vindo de terras próximas e também de terras mais longínquas. Portanto, para muitas famílias, essas viagens duravam dias e às vezes até semanas. Só para se ter uma ideia, a distância entre a antiga cidade de Dan e Jerusalém era de aproximadamente 170 quilômetros. Além disso, a estrada não era plana em todo o seu percurso. Muito pelo contrário, era um terreno pedregoso, escorregadio, perigoso e muito íngreme. Para vocês terem uma ideia, as montanhas da Galileia chegam a ter alturas de 500 a 1.200 metros acima do nível do mar. Além desse caminho inóspito, difícil de ser trafegado, havia risco de predadores, de leões, de ursos, riscos de assaltos, porque
os meliantes sabiam que os peregrinos iam com seus animais, ou então com dinheiro para ser comprado lá o animal e ser oferecido a Deus em sacrifício. Então era comum eles armarem laços para roubar e até matar aqueles que por ali passavam. Não é? E outra coisa, o sol era muito causticante, o sol castigava muito, as noites eram muito frias. E além de todo o peso da bagagem dos filhos pequenos que levavam. Bem, tendo dito essas palavras aqui à guisa de introdução, nós vamos à exposição desse texto. O versículo 1 diz assim: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Nicolas, Francisco, João, Chay, Vanderleia, qual o seu nome? Você já se fez essa pergunta? De onde me virá o socorro? É interessante que em Israel, várias cadeias de montanha atravessavam e atravessam Israel. E em muitos desses montes eram erguidos altares. Altares a deuses estranhos, por exemplo, como a Baal. E o salmista levanta os olhos em direção aos montes. Talvez aqui ele esteja pensando ou vendo os montes sobre os quais o templo de Deus foi construído. O Monte Moriá, por exemplo, que Salomão construiu o primeiro templo. O Monte Sião, onde Davi construiu o seu palácio, a cidade de Davi, em Jerusalém. Sião era tanto o nome do monte, que ficava ali entre os vales de Cedron e Tiropeon, em Jerusalém, quanto um dos nomes da cidade de Jerusalém. E era costume dos hebreus buscar ajuda no cume dos montes, ora ao Deus verdadeiro, ora aos deuses falsos, como Baal, infelizmente. Infelizmente, tanto lastimavelmente em Israel, em vários períodos da sua história, como nos arredores de Israel, havia muita idolatria. Queimava-se incensos e sacrifícios eram oferecidos em favor de outros deuses, inclusive em muitos momentos de sua história, como eu vos falei, pelo próprio povo de Deus. Por que não lembrar que foi principalmente por isso que o povo foi mandado por Deus para o cativeiro da Babilônia? Lembra disso? O salmista, ele estava no vale, mas ele olhava para os montes. Ele estava embaixo, mas ele olhava para cima. Em meio a essa provável situação extremamente difícil e desesperançosa, brota do coração do salmista uma pergunta: quem pode me socorrer? A quem posso clamar? Em quem posso me ancorar? E o versículo 2 nos diz: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Aqui nós vemos o próprio salmista respondendo a sua pergunta retórica. O meu socorro vem do Senhor. A palavra Senhor aqui, Elohim, o único Deus verdadeiro. Em outras palavras, o salmista está dizendo: é Ele que é o meu refúgio, é Ele a minha fortaleza, Ele é o Deus em que eu confio. O meu socorro vem do Deus que fez o céu. No hebraico, a palavra samaim, ou seja, esse céu aqui é o arco visível onde as nuvens se movem. O Deus que fez o espaço, o lugar dos corpos celestes, dos quase 2 trilhões de galáxias, dos planetas e do sem número de estrelas. É deste Deus verdadeiro que vem o meu socorro. O meu socorro vem do Deus que fez a terra. A palavra no hebraico eres, que fez o solo, que fez a terra firme e tudo o que neles há. Ele mesmo responde: vem do Senhor Criador, que fez tudo com o poder da sua palavra, a partir do nada, quando nada havia.
Por que não lembrar do texto de Gênesis que diz: no princípio Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia, disse Deus: haja luz e houve luz, disse Deus: haja uma expansão do meio das águas, e chamou Deus a expansão céus. Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E disse Deus: produza a terra erva verde, árvore frutífera. E disse Deus: haja luminares para haver separação entre o dia e noite. E fez Deus o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E disse Deus: produzam as águas e voem as águas, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E disse Deus: produza a terra alma vivente. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, aves do céu, o gado, sobre toda a terra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aqui eu li algumas partes de Gênesis, capítulo 1, versículos de 1 a 26. O versículo 3 nos diz: não deixará vacilar o teu pé. É interessante que nós temos aqui uma provável mudança na pessoa que fala. 3 possibilidades aqui me vêm à mente. A primeira delas ou temos aqui um outro peregrino, também inspirado pelo Espírito Santo, que diz essas palavras ao amigo, ou o próprio salmista, não é? Em seu coração diz para si mesmo essas palavras como se fosse uma terceira pessoa. E em terceiro lugar, o próprio Deus dizendo para ele essas palavras de consolo e encorajamento. Logicamente, nós entendemos que todo esse cântico brota como inspiração do próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo. Vejamos, aqui nós não temos mais, aqui no versículo 3, não temos mais os meus olhos, me virá o meu socorro. E sim nós temos o teu pé, ti guarda, tua sombra. Não é? Uma pergunta: não deixará vacilar o teu pé. Mas espera ainda, de quem são esses pés, os quais Deus não permite que vacilem? Para quem é dirigida essa promessa? Eu creio que o Salmo 91 nos ajuda a entender. O Salmo 91 diz, e acredito eu que se coaduna com esse mesmo pensamento, que essa promessa é para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, para aquele que fez do Altíssimo a sua casa, a sua morada, e que descansa à sombra do Onipotente, do Deus Todo-Poderoso. É para aquele que diz do Senhor: Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus verdadeiro em quem confio. É para aquele que se apega ao Senhor com amor e conhece o seu nome. Nos versículos 11 e 12 desse mesmo Salmo 91, o poeta inspirado por Deus, provavelmente Moisés, não sabemos, né? Nos versículos 11 e 12 nos diz o seguinte: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Também está escrito no livro de Provérbios, capítulo 3, filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás confiante pelo teu caminho e o teu pé não tropeçará. Quando te deitares, não temerás, ao contrário, o teu sono será suave ao te deitares. Não temas o pavor repentino, nem a investida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua esperança, guardará os teus pés de serem capturados. Isaías ainda diz: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião: o teu Deus reina. O versículo número 3 ainda nos diz: aquele que te guarda não tosquenejará.
eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. É interessante que na literatura mesopotâmica é dito que um Deus que dorme, ele não é confiável para responder às orações daquele que clama por socorro. É interessante a gente ler isso nesse salmo, né? Por que dizer que Deus não cochila? Por que dizer que Deus não dorme? É porque na cultura daquele povo era comum ser dito isso, que deuses que dormem não são confiáveis. E aqui é bom enfatizar que o nosso Senhor, escute isso, pare, pense e creia, o nosso Senhor não cochila de sono, ele não dorme. E o versículo 4 diz, é certo que não dormita, ele não se cansa. Não sabes, não ouviste, Isaías escreveu, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Isaías capítulo 40, versículos 28 e 29. Ele é o guarda de Israel. Interessante esse termo, não é? Porque o Senhor nos guarda individualmente e o Senhor também nos guarda como povo. Veja, guarda de Israel, um povo com o qual ele também tem uma aliança. Ele nos guarda individualmente e também nos guarda coletivamente. Ele é o guarda de Israel. E é interessante que a palavra guardar, aqui no hebraico, samar, significa cercar com espinhos, proteger, cuidar, perseverar, vigiar, zelar, guardar cuidadosamente. O Senhor é o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é quem guarda aquele que habita no esconderijo dele. Ele é a nossa proteção. O Senhor é a nossa sombra. Duas imagens aqui muito bonitas. A sombra representa um lugar de refrigério, de descanso, de renovação, de amparo. Sobretudo no calor opressivo no caminho até Jerusalém. Em segundo lugar, a nossa sombra, ela está sempre presente conosco. Se existe luz sendo refletida sobre nós, a nossa sombra está ali sempre próximo a nós e nós não temos como nos desvencilhar da nossa sombra. E essa imagem é muito bonita. É como se Deus estivesse dizendo, eu sempre estou à tua direita, eu sempre estou contigo. Muito bonito isso, né? E é interessante que a palavra direita, também aqui no hebraico, né, a palavra iad, ele traz a ideia de uma mão aberta, e essa mão indica poder, meios, direção, força, autoridade, direito de posse, suporte. Em outras palavras, o Senhor está dizendo, eu sou a tua sombra, estou à tua direita, a minha mão, as minhas poderosas mãos, elas te guardam, elas te protegem. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. No Oriente Médio, os riscos de insolação e desidratação são altíssimos. Com a insolação, o que é que poderia acontecer? Os peregrinos, eles poderiam ter a temperatura corporal ultrapassando os 40 graus, fazendo com que o mecanismo de transpiração falhasse e o corpo não conseguisse resfriar. Então, sintomas como dor de cabeça, tontura, náusea, pele quente, seca, porque não existe suor, pulso rápido, temperatura elevada, distúrbios visuais, confusão, respiração rápida e difícil, palidez, às vezes desmaio e algumas vezes o esgotamento total dos peregrinos. Então, todos esses riscos eram por eles possivelmente
vivenciados. Por que não falar sobre a desidratação, que o corpo perdia mais água do que ingeria, gerando não somente uma baixa concentração de água, mas também de sais minerais e líquidos orgânicos, a ponto de impedir que o corpo realizasse suas funções normais. É interessante também, uma informação cultural muito importante, é que no mundo antigo acreditava-se que a exposição demasiada à lua também resultava em problemas de saúde. Textos médicos da Babilônia e da Assíria do primeiro milênio, eles relatam que pessoas rangiam os dentes e tinham tremores nas mãos e pés. Outras como se estivessem com epilepsia. É daí onde vem esse termo que a gente usa como termo lunático, né? O termo lunático vem dessa ideia. Todavia, diz o Salmo 121, que o Senhor nos livra de dia e de noite. Ele nos livra dos males do sol e da lua. Ele é o nosso socorro de tudo e sempre. O Senhor nos diz: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia, no Salmo 91. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Salmo 91 também nos diz: ele livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, nós seremos cobertos por suas penas e sob as suas asas estaremos seguros. Não nos assustaremos do terror noturno, nem de seta que voe de dia, nem de peste que se propaga nas trevas, nem de mortandade que assola ao meio-dia. O Senhor nos guarda de todo o mal. Davi, no Salmo 56, ele diz: em Deus eu tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus. Eu te renderei ações de graças, porque tu livraste a minha alma da morte. Não livrarás os meus pés da queda para andar diante de ti na luz dos viventes? Ele guarda a nossa alma, nosso eu interior, e isso é o mais importante. Medo nenhum pode ser maior do que estar longe de Deus. Ele guarda a nossa alma. Como vimos, a palavra de Deus nos informa que Ele livra a nossa alma da morte. O nosso corpo ele vai morrer aqui, mas a nossa alma tem um destino certo. E esse destino certo é ou o céu de glória, ou o inferno de tormento eterno. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora para sempre. O homem, muitas vezes, é interessante pensar sobre isso, né? Comparando o Senhor com o homem. Quantas e quantas vezes o homem começa bem, mas termina mal? Começa empolgado, mas com o tempo e as circunstâncias logo desanima. O homem muitas vezes promete e não cumpre, mas o Senhor é diferente, absolutamente outro, absolutamente único. Ele controla o início e o fim, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. Ele nos guarda na entrada, nos guarda na saída, em todas as circunstâncias da vida. Com o Senhor não é aqui e acolá, às vezes, não, é desde agora e para sempre, glória a Deus. A nossa vida e a nossa morte estão em suas santas mãos. O Senhor conhece os seus e os chama pelo nome. Eu queria concluir com algumas aplicações e quero fazer com que você pense e reflita que da mesma forma como os peregrinos que seguiam ali em romaria, em romagem para Jerusalém, nós também estamos aqui como peregrinos. A nossa passagem aqui é rápida, efêmera. Os que vivem muito vivem 70, 80, um pouco mais do que isso, um pouco menos. Quantos de nós passam muito pouco tempo aqui?
E a gente precisa se preocupar com o amanhã, com o nosso porvir. Então nós temos que entender que nós somos aqui peregrinos, estamos peregrinando até a cidade santa. Eles iam para Jerusalém, nós estamos também peregrinando para Nova Jerusalém, a cidade celestial. Se você estiver com a sua Bíblia, você vai ler Hebreus capítulo 12, versículos de 22 a 29. Você vai ver um texto muito lindo lá. Em segundo lugar, durante a nossa jornada, nós não podemos esquecer que nós enfrentaremos lutas, ameaças, enfermidades, mas não podemos também esquecer que o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Em terceiro lugar, o povo se dirigia para o templo para oferecer sacrifícios ao Senhor, não é verdade? Hoje nós não precisamos mais de derramamento de sangue de animais para aplacar a ira de Deus e encobrir os nossos pecados. Por quê? Porque o sangue de Cristo, de uma vez por todas, já foi derramado na cruz do Calvário. Naquela época pós-exílica, nós já tínhamos o segundo templo que fora construído sob a liderança de Zorobabel, que era um cabeça da tribo de Judá. Mas a grande importância do segundo templo foi o seu significado cristológico. Diferentemente do templo de Salomão, o templo de Zorobabel não abrigou mais a Arca da Aliança, que se perdeu ali durante o tempo do exílio. Quando o segundo templo foi terminado, embora tenha tido uma belíssima dedicação do templo, não é dito lá que a glória do Senhor encheu o templo como encheu, não é, lá na dedicação do primeiro templo, conforme está escrito no livro de Esdras, capítulo 6. Contudo, ainda assim, Deus havia prometido que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, segundo Ageu, o profeta Ageu, no capítulo 2, versículo 9. Mas a glória não desceu como desceu no primeiro templo. Então, qual é o entendimento aqui? É que essa profecia de Ageu era uma profecia messiânica, que encontrou o seu cumprimento pleno e final na pessoa de Cristo Jesus. O Deus encarnado entrou pelas portas daquele templo, já reformado sob a égide de Herodes ali. E na ocasião da sua morte no Calvário foi o véu daquele templo que se rasgou de alto a baixo, indicando agora que pelos méritos de Cristo, os redimidos têm acesso ao santuário celestial. Portanto, fica aqui a recomendação para que nós sempre elevemos os nossos olhos para os montes e entendamos que é do Senhor que fez o céu e a terra que vem o nosso socorro. Recorramos a Ele, busquemos a Ele, nos entreguemos a Ele e confiemos nele de todo o nosso coração. Que Deus te abençoe. Amém.